Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Deuteronômio, capítulo 4, de verso 1 a 9. Aqui, meus irmãos, no verso 1 a 9, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele pede para que os seus filhos, os israelitas, eles fossem obedientes à lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. Uma vez que eles não fossem obedientes à lei do Senhor, eles não alcançariam as bênçãos que o Senhor tinha para eles. Não alcançaria a terra prometida que o Senhor tinha os prometido. Então, com o passar do tempo, esses israelitas, eles foram teimosos, eles foram desobedientes ao Senhor. Uma vez que eles estavam em desobediência e o Senhor já estava muito chateado, revoltado com eles, mas ele tinha Moisés que os representavam e Moisés, ele conversava com o Senhor e o Senhor já estava muito assim, decepcionado com eles. E uma vez que Moisés foi para com o Senhor, passou um tempo lá com o Senhor, orando, clamando por aquele povo, pedindo ao Senhor em oração. E então o Senhor, em concordância com Moisés, continuou com eles marchando. Que o Senhor, pelo Senhor o Senhor já tinha vontade de parar dali, como encerrando o propósito para com os seus, pelas suas desobediências, por eles reclamarem muito. Mas Moisés passou um tempo de 40 dias lá com o Senhor. Quando Moisés está lá clamando com o Senhor ou pelo aquele povo, e quando Moisés retorna, eles já estavam completamente já alinhado a outros deuses, já fazendo tudo aquilo que estava alinhado em concordância com o Senhor, já estavam totalmente distante do Senhor. E o Senhor, é tanto que os seus filhos herdaram sim a terra prometida, mas os seus pais não herdaram a terra prometida. Por quê? Porque eles foram desobedientes ao Senhor. Então, o Senhor fez uma promessa para com eles, que eu tirar eles do Egito, que eles iam passar pelo deserto e que o Senhor ia suprir todas as suas necessidades. Assim o Senhor fez, mas mesmo assim eles estavam reclamando, reclamaram muitos, não pouco, e foram desobedientes ao Senhor. Então, meus irmãos, é o mesmo apelo que o Senhor fez para com para com os israelitas que foram desobedientes, mas com o apelo que Moisés fez ao Senhor, o Senhor concordou que eles continuassem marchando, mas eles não chegaram. Os seus pais, os seus antepassados não passaram, mas os seus filhos, as suas gerações chegaram à terra prometida, porque foram obedientes ao Senhor. Então, o Senhor é aquele que, quando nós estamos em obediência às leis, aos mandamentos do Senhor, o Senhor cumpre propósito. E o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, e é o Deus dos dias atuais, dos nossos dias atuais, aonde o Senhor está sempre falando: filhos, sejam obedientes às leis do Senhor, os mandamentos do Senhor, que é honrar ao seu Deus Todo-Poderoso, honrar pai e mãe, amar ao seu irmão como a si mesmo, e entre os outros mandamentos. Amém? Glórias a Deus. Então aqui não foi diferente. Então o Senhor diz assim, no verso 1 a 9, o Senhor diz assim: agora o povo de Israel, ouça com atenção
as leis e todas as ordens que eu estou transmitindo a vocês, para os cumprimentos e para que vivam e temam e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, dá a vocês. Não acrescentem e nem retirem nada destas leis, mas aguardem todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Vocês virão com os seus próprios olhos o que o Senhor faz em Beal Peor, quando eles exterminou do meio de vocês todos os que seguiram Beal Peor. Mas vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, continuam vivos. Glórias a Deus. Então eles não chegaram, seus pais não chegaram à terra prometida pela desobediência e desobedeceram o nosso bom Deus de uma forma sobrenatural. Eles foram realmente filhos desobedientes. Então o Senhor também não deu com honra a eles a terra prometida, mas as suas gerações, os seus filhos, os seus netos e bisnetos, o Senhor deu a terra prometida. Glórias a Deus por isso. Estas são as leis às quais vocês deverão obedecer quando passarem a viver na terra que vão conquistar. São mandamentos do Senhor. Ele me deu estas leis para transmiti-las a vocês. Vocês devem guardá-las e praticá-las, pois esta será a sabedoria e o entendimento de vocês. Quando as nações vizinhas ouvirem a respeito destas leis, vão exclamarem que outro povo é tão sábio e prudente como Israel. Pois que outra nação tem um Deus como o Senhor, o nosso Deus, tão presente nós todas as vezes que pedimos a sua ajuda, e que nação tem leis e decretos tão justos como esta lei que estou presenteando a vocês hoje. Glórias a Deus. Mas tome cuidado para que vocês não se esqueçam das coisas que virem Deus fazer, que os milagres realizados por Ele marquem profundamente os seus corações e produzam um efeito permanente na sua vida, na vida de vocês. Então, aqui foi Moisés falando essa nova geração, que eles guardassem essas leis para que eles chegassem na terra prometida, porque foi uma promessa do Senhor para com seus pais. Mas os seus pais foram tão desobedientes que ficaram no meio de caminho, ou seja, ele chegou a ponto deles estarem lá com o pai, né? E seus filhos dando continuidade, herdando o que o Senhor deu para os seus filhos. E assim mesmo, meus irmãos, o Senhor é o Senhor dos dias atuais, o Senhor do Novo Testamento, pelo qual ele diz: filhos, faça pelos seus, faça por você e faça pelos seus, pelas suas gerações. Que tudo aquilo que você faz, que está me agradando hoje, eu os abençoo com a graça, com a misericórdia, com os seus feitos que têm me agradado. Então, ele nos aconselha, meus irmãos, para que a gente continue vivendo os mandamentos, obedecendo às suas leis, para que as nossas gerações sejam abençoadas, sejam também agraciadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.
Esta foi a palavra que o Senhor nos ministrou aos nossos corações hoje, meus irmãos, por esta manhã. Que a gente venha meditar e viver nesta palavra. Amém? Eu vou orar para que a gente venha ter sabedoria para viver essas leis e os mandamentos do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos agraciado e nos abençoado, Deus. Obrigada, Senhor, porque é promessa do Senhor para com aqueles que faz o hoje. A gente está plantando para as nossas futuras gerações, ó Deus. Assim como o Senhor foi com o povo de Israel, meu Pai, que o Senhor prometeu aos seus pais, aos seus antepassados, mas eles foram tão desobedientes, Senhor, que no meio do caminho o Senhor quis parar de ver eles reclamando tanto, de ver eles sendo tão desobedientes. E uma vez, uma hora que eu sei que Moisés, Pai, pela misericórdia, que Moisés foi até o Senhor e clamou ao Senhor em obediência, clamando, pedindo por eles. E o Senhor assim deu continuidade à marcha deles. E eles assim continuaram marchando. Mas, Pai, pelo tempo que eles ficaram, meu Pai, reclamando, pelo tempo, meu Deus, que eles ficaram, meu Deus, sendo desobedientes às suas leis, aos seus mandamentos, eles não foram dignos, meu Pai, de entrarem na terra prometida, mas o Senhor prometeu para os seus antepassados, para os seus, para as suas futuras gerações, e seus filhos, seus netos e bisnetos, até a 4ª geração chegou na terra prometida, Pai, porque eles foram obedientes a Ti, eles foram obedientes às Suas leis e os Seus mandamentos, ó Pai. E assim mesmo, Senhor, nesta manhã, o Senhor também nos alerta que nós sejamos obedientes para que as nossas futuras gerações sejam abençoadas, sejam agraciadas com os Seus favores e com a Sua misericórdia. Glórias a Deus, obrigada, Pai, que nós venhamos, meu Deus, sermos filhos obedientes, para que a gente venha, para que o Seu nome venha a ser glorificado através das nossas vidas. Assim faz, Pai, com a minha vida, com a vida dos meus familiares, com a vida dos meus irmãos e com toda a sua humanidade, Deus. Que tenhamos um coração rendido a Ti. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, meu irmão, meus irmãos, a palavra do Senhor, que a gente venha ser obediente. Amém? Glórias a Deus. Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente.